Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na igreja, culto presencial, e para você também que está a partir de agora nos acompanhando no nosso culto online, você que está aí na sua casa, no seu lar, eu convido você nessa noite para adorar ao Senhor aí do seu lar, a adorar a Deus, nós aqui, entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós somos a Igreja Presbiteriana Renovada aqui, do bairro do Douradinho, em São Carlos, onde nós hoje estaremos celebrando nosso culto de adoração a Deus. Você é nosso convidado especial. Você pode enviar seu pedido de oração nos comentários, pode mandar seu boa noite, sua paz, porque nós iremos nos alegrar com isso. Amém? Que você seja poderosamente abençoado nessa noite pela palavra do Senhor. Que cada louvor que nós entoarmos aqui nessa noite seja sobre a sua vida, seja sobre o teu coração, como um bálsamo suave. Que você seja edificado pelo poder da palavra de Deus. Desde já, boa noite a todos os irmãos que estão aqui online. Desde já, são vários irmãos já que se conectaram conosco. Deus abençoe cada um de vocês de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Lembrando você que em nossa igreja nós temos nosso culto de oração durante esse mês de março. Culto de oração toda terça-feira às 19h30. Temos nosso culto da família toda quinta-feira às 19h30. E no domingo especial, que nós estamos adorando às 19 horas. Porém, no nosso próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, todo segundo domingo do mês, nós realizamos a Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus, você é nosso convidado especial para estar aqui na igreja conosco e também nas nossas redes sociais. Glória a Deus. Eu quero orar com você a partir de agora, eu quero buscar a Deus a partir de agora. E você pode ir do seu lar, nós aqui na igreja, podemos agora rasgar as nossas vestes diante do Senhor. Nós podemos nesse momento abrir o nosso coração para aquele que é poderoso para nos curar, aquele que é poderoso para transformar as nossas vidas, trazer um grande milagre sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E é isso que nós faremos agora. Aí onde você está, feche os teus olhos e fale com Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nas Tuas mãos, Senhor, nós entregamos as nossas vidas, ó Pai, porque em Ti nós confiamos, em Ti nós colocamos a nossa esperança, somente em Ti, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus que olha para nós com olhos de amor, de bondade. E nessa noite, Senhor, derrama sobre nós a Tua misericórdia, derrama sobre nós, ó Pai, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, nessa noite o Senhor tem a liberdade de trabalhar em nosso coração. Nessa noite o Senhor tem a liberdade de transformar os nossos pensamentos, renovar as nossas mentes, ó Pai. Meu Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas, Espírito Santo. Que a partir de agora, Pai, a Tua poderosa graça, o Teu poder, o Teu Espírito venha ministrar gloriosamente dentro de nós. Que nessa noite milagres aconteçam em nossas vidas, milagres aconteçam em nossos lares, milagres aconteçam dentro de nós, ó Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, aleluias. Eu peço agora ao Senhor, Pai, que o Senhor olhe agora para os nossos pedidos de oração, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, é a Tua igreja que ora nesse momento pelos enfermos, ó Pai. Oramos a Deus e apresentamos a Ti a vida do José Cesário. Oramos e pedimos a Ti, Senhor, pela vida da Eva, pela vida, Senhor, do Jair, da Glaucia, Miriam, pelo Carlos Ferreira, Senhor, pela Vanilza, do Michel,
pelo Carlos Jonassi, pelo Roberto, Senhor, pela Daniela, Maria Tereza, pelo Marcos, por toda a família da nossa irmã Débora, Pai, todos os nossos irmãos, ó Pai, que estão passando nesse momento por uma enfermidade, seja qual for a enfermidade, que nesse momento, Senhor, a Tua mão poderosa seja sobre a vida de cada um deles, ó Pai, operando, Senhor, quem impedirá. A Tua palavra declara que nada é impossível para Ti, Senhor. Há pessoas aqui que eu citei o nome, Senhor, em que o diagnóstico do médico disse que é impossível ela ser curada, mas pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu nome, nós invocamos o Senhor nessa noite e profetizamos a cura sobre estas vidas, declaramos a cura sobre estas famílias, ó Pai. Oh Espírito, Espírito de Deus, toma em Tuas mãos cada uma destas pessoas, ó Pai, e vem com Teu poder de cura, de milagres, ó Pai. Restaura, restabeleça, Senhor, a saúde, Senhor, de cada um dos Teus filhos. Manifesta o Teu poder, ó Pai, sobre cada família. Manifesta o Teu poder, ó Pai, sobre os enfermos. Manifesta o Teu poder sobre a vida dos filhos. Manifesta o Teu poder, ó Pai, e liberta os cativos. Salva, Senhor, salva, Pai. Opera milagres, Senhor, em nosso meio, Espírito Santo. Liberta, Senhor, dessa enfermidade, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é poderosa, o Teu nome é santo, e nós invocamos o Senhor nessa noite, Pai. Confiamos em Ti, Senhor, nessa noite. Resgata, Senhor, resgata o que está perdido. Ó Deus, venha se revelar, ó Pai, àqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, abre os céus nessa noite. Ó Deus, eu sei que muitos lugares, muitas igrejas, nesse exato momento estão clamando por Ti, ó Pai, clamando pelo socorro, clamando pela ajuda, clamando pelo milagre, Pai. Nós unimos a nossa fé, Senhor, a estas igrejas e clamamos pelo Teu nome nessa noite. Clamamos pelo Teu milagre nessa noite, Senhor. Oh Senhor, olha para nós, ó Pai, e tenha misericórdia. Livra-nos, Senhor, de todo este mal que tem assolado os nossos filhos, as nossas famílias. Livra-nos, Senhor. Oh Jesus, livra-nos, ó Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite, Espírito Santo. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Está tão difícil pra mim. Diga para Ele nessa noite. Adore a Deus, adore ao Senhor. Adore a Ele, adore a Ele. Todos me perguntam onde Tu estás, dentro de mim, minha alma se abate, mas Tua mão tudo me escondeu em Tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Viva minha alma, espera em Deus, pois aí tudo vai Aleluia.
Mais perto
vai valer a pena. Vale a pena, Senhor. Vai valer a pena. Vale a pena te servir, vale a pena te adorar. Vale a pena. Oh, aleluias. Tu és a luz desse mundo, Senhor. Quem está em ti não anda em trevas. Quem está em ti, Senhor, tem salvação. Oh, e nós te louvamos por isso, Senhor, nessa noite. Nos alcança, Senhor, a partir de agora pela tua palavra. Fala ao nosso íntimo, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Abra o nosso entendimento, prepara o nosso coração para receber a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Fala conosco, Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Enquanto essa chuva cai lá fora, que o Senhor derrame as chuvas de bênção sobre nossa mente, sobre nosso coração, para que nós possamos sair daqui edificados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estaremos orando por todos os irmãos no final desta palavra, em nome do Senhor Jesus. No passado, nós falamos um pouco acerca de um livro, mais precisamente o livro de Esther. E o livro de Esther, no domingo passado, nos ensinou muitas coisas. Aprendemos sobre os aspectos importantes, como as características de um verdadeiro pai, na figura de um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai. Aquele cuidado que ele tinha com sua filha chamada Hadassa, ou por nós conhecida como Esther. Mas nós também focamos um pouco sobre os aspectos importantes daquela filha, alguém que obedecia, alguém que honrava aquilo que havia aprendido de seu pai, que guardava aquela palavra que havia sido declarada pelo seu pai. E nós falamos aqui acerca da importância de nós observarmos aquilo que o nosso Pai Celestial, aquilo que o nosso Deus fala conosco, que nós precisamos guardar, nós precisamos obedecer, nós precisamos o tempo todo estar ali diante do Senhor. Mas eu também comentei com você sobre toda aquela história que o povo de Deus estava sobre um decreto, e o decreto era que todos estariam numa determinada data, estariam condenados à morte. Você já conhece a história, você que está aí também conhece a história. O povo de Deus, o povo que estava ali sobre um decreto, naquele exato momento ele estava tentando se salvar, Quando Esther, a filha, quando Mardoqueu se coloca ali diante do rei, nas portas do palácio, começam a orar juntamente com todo o povo de Deus, em jejum e oração, algo acontece, porque a palavra do Senhor sempre nos diz que há sempre um escape. O Senhor nosso Deus sempre nos livra de todo o mal. Eu creio nesta palavra. Então nós vamos observar que dentro dessa história, dentro desse contexto, Deus dá um escape para todo o povo. O povo agora poderia se defender do ataque daqueles exércitos que iriam tentar acabar com o povo de Deus. Mas a minha alegria, e talvez a sua, creio, é que o texto diz que naquela data, naquele dia, mais de 75 mil inimigos foram mortos. Ou seja, o povo de Deus prevaleceu. Quero dizer para você que o povo de Deus sempre vai prevalecer quando ele ora, quando ele jejua, quando ele obedece às estratégias de Deus, quando ele faz aquilo que o Pai orienta. Amém?
Pensando nisso, pensando que todo aquele povo foi salvo, o Senhor me trouxe uma exortação, na qual se encontra no livro de Marcos capítulo 3, e eu gostaria de começar a compartilhar com você nessa noite esse texto. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo de número 13. Aqui o Senhor, o próprio Jesus, vai nos trazer algumas advertências, algumas exortações. E diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 13, versículos 32 a 37. Você que está conosco online, acompanhe essa leitura, ou pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco esse texto. Diz a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Amém? Eu gostaria de colocar de uma maneira mais evidente o versículo de número 33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Amém? Pastor, mas o que isso tem a ver com a história de Esther? Aquele povo sabia qual era a data daquele decreto e estava se preparando para lutar, para se defender, para se salvarem. Mas nós hoje, nós não sabemos o dia, nem a hora. Nós sabemos que é uma palavra que vai se cumprir. Nós sabemos que o Senhor voltará. Nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, mas nós não sabemos qual será o dia em que Ele virá buscar a sua igreja. Mas para que nós possamos estar ali salvos, estar na condição de salvos, esse é o conselho, as advertências, a exortação do próprio Jesus. A primeira delas, ele diz assim: estejam de sobreaviso. Estar de sobreaviso significa olhar com mais atenção, com mais cautela, para tudo aquilo que Deus nos ensina pela tua palavra. Isso é estar de sobreaviso, é estar atento. Isso me faz lembrar de Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem que se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Isso nos ensina a nós estarmos de sobreaviso, olhando exclusivamente para Ele. Isso me diz respeito a nós estarmos ligados completamente à presença do Senhor Jesus. Isaías 45:22 diz esta palavra: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O primeiro conselho de Deus é: estejam de sobreaviso, estejam atentos,
E a pergunta para mim e para você nessa noite é: você está preparado? Porque de aviso você e eu, nós já estamos. Nós já estamos e nós precisamos estar ligados. Por isso que o texto continua dizendo assim: e vigiem, vigiem, vigiar. O Senhor sempre está nos exortando a nós estarmos vigilantes. Lucas capítulo 21, versículo 36 diz: portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm que acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Você quer ser salvo? Claro, pastor, que eu quero ser salvo. Tem alguém que quer ser salvo aqui? Glória a Deus. Se você quer ser salvo aí na tua casa, quer a sua casa salva em Cristo, então esse é o conselho de Deus. Esse é o conselho de Deus. Esteja de sobreaviso, esteja atento, esteja ligado às coisas de Deus. Vigiem, vigiem. Mas sabe o que tem acontecido, meus irmãos? Nós estamos nos distraindo com muitas coisas desse mundo. Muitas coisas têm tentado roubar a nossa atenção. Muitas coisas têm desviado os nossos olhos daquilo que é importante. Muitas coisas têm tentado tirar o nosso foco, que deveria ser e deve ser Jesus, a pessoa de Jesus, a palavra que Jesus deixou para mim e para você. Por isso que Ele está dizendo para nós nessa noite: vigiem, vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Quando será o tempo? E quando nós falamos em tempo, meus irmãos, eu olho para os dias de hoje e convido você a pensar um pouco comigo nos dias que nós estamos vivendo hoje. Como eles estão? O mundo oferece um verdadeiro banquete. Satanás e seus demônios oferecem um verdadeiro banquete para que eu e você não encontre a salvação, não busque a salvação. Alguns dias atrás, eu e minha esposa, nós estávamos conversando e ela me disse que quando ela era jovem, ela nem passava maquiagem para ir nos cultos, porque ela sabia que ela ia chorar nos cultos. Ela me disse: naquela época, todos os cultos eu chorava, eu me acabava diante do Senhor, eu adorava, eu orava, eu clamava. Mas hoje, eu quero perguntar para você: o que é que está acontecendo com a igreja do Senhor? Sabe, meus irmãos, nós temos colocado outras prioridades em nossas vidas. Muitos de nós, e eu falo de uma maneira geral, não estou aqui apontando para ninguém, até porque não é minha função, não cabe a mim julgar você de forma alguma. Mas eu quero exortar você acerca dessa palavra. Como é que nós vamos prevalecer nesse mundo, nessas trevas que nós estamos vivendo hoje? Sem Deus, sem ter Ele como prioridade em nossas vidas. Se você não tiver o Senhor no teu coração, amanhã, quando você colocar a planta dos seus pés no teu trabalho, se você der uma bobeada, uma brecha, Satanás destrói a tua vida. Se você não estiver com Deus nesta semana, se você não vigiar, Satanás pode destruir a sua casa. Nós precisamos voltar os nossos olhos, nós precisamos acordar, irmãos, para nós voltarmos a viver aquilo que o Evangelho nos ensina. Pastor, e o que é que o Evangelho de Cristo nos ensina? Como que nós precisamos ser
para prevalecer em Cristo nestes tempos difíceis, Senhor. Como? Acompanhe comigo um texto que se encontra em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Como permanecer em Cristo em tempo de grandes aflições, em tempos de grandes transformações. Como, pastor? Está aqui, Atos capítulo 2, versículo 42. Acompanhe comigo este texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu gostaria de falar com você acerca de algumas coisas nessa noite. Primeira coisa que eles faziam: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseveravam na comunhão. Terceiro, perseveravam no partir do pão. Quarto, perseveravam na oração. Quinto, havia temor no coração de cada um daqueles homens e mulheres. Aleluias, aleluias. Sexto, louvavam a Deus. Aleluias. Eu quero pensar com você nessa noite, nesse primeiro tópico: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso, pastor? Primeiro nós precisamos entender o que é doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso. Um conjunto de princípios que se baseia um sistema religioso, no caso. Poderia ser também um sistema filosófico, um sistema político. Ou seja, doutrina é um conjunto de princípios. E os apóstolos traziam consigo em seu coração um conjunto de princípios. Quais? Andaram 3 anos com o Mestre, ouviram por 3 anos coisas maravilhosas da parte de Jesus, Filho de Deus. Seus olhos viram coisas milagrosas, milagres, coisas sobrenaturais, como ressuscitar mortos. Essa era a doutrina dos apóstolos. Esse era o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que o Senhor nos recomenda em Atos capítulo 2 é nós olharmos para aquilo que Jesus fez, perseverarmos naquilo que Jesus ensinou aos seus apóstolos, e que os seus apóstolos ensinam através desta palavra. Essa palavra que está diante dos nossos olhos, e ela está disponível a nós todos os dias, em todo o tempo todo. Quantos estão entendendo isso? Como permanecer, pastor, num tempo como hoje, num tempo difícil? A primeira recomendação é perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, nós precisamos perseverar nesta palavra, perseverar aqui, naquilo que
que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. Você está me compreendendo? Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino, ou seja, aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, e os seus discípulos colocaram nos seus dias. Hoje nós temos a palavra, irmãos. Temos o Espírito Santo, temos a ação de Deus em nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Mas sabe o que é que nós temos observado nos dias de hoje? Quantos estão sendo enganados? Quantos evangelhos foram criados, tirando o nosso foco na doutrina dos apóstolos? Em algumas doutrinas se tem o evangelho do fulano de tal, em outra é o evangelho do ciclano, o evangelho do beltrano. Eu quero lembrar você, meus irmãos, que há uma palavra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, que diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Evangelho é o evangelho de Cristo. Nenhum outro evangelho, ninguém além de Cristo se entregou na cruz como sacrifício vivo em favor dos nossos pecados. Então hoje eu convido você a sair do engano e voltar para o evangelho dos apóstolos, perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverar no evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Amém? Você está entendendo? Não tire o seu foco, não tire os teus olhos para outros evangelhos. Mas pastor, por que você está falando tanto disso? Porque muitos irmãos, muitas vidas estão tirando os seus olhos do evangelho de Cristo, estão crendo em outras alternativas. Eu quero dizer para você que não há outra alternativa, não há outro caminho. João capítulo 10, versículo de número 11. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, não há outro que pode nos dar salvação além do Filho Jesus Cristo. Como ser salvo nos dias de hoje? Primeiro, perseverar na doutrina dos apóstolos. Alguns dias atrás eu ouvi uma frase: muitos caminhos nos levam a Deus, mas só Jesus
te leva a um Pai. É uma verdade. Muita gente fala de Deus. Quando jovem eu fui em alguns lugares, e eu confesso a você que eu ouvia aquela palavra, e era a palavra de Deus ali sendo lida, e aquilo trazia conforto ao meu coração, junto com aquela musiquinha linda, calma. Mas quando chegava um determinado momento, eu tinha que falar com aqueles que não eram mais dessa terra. Meu irmão, minha irmã, e assim há muitos que continuam sendo enganados. Nós temos uma responsabilidade dentro da nossa casa, de abrir os olhos dos nossos filhos e filhas. Se você não ensinar o teu filho a doutrina dos apóstolos, ou seja, se você não ensinar os teus filhos o caminho de Deus, se você não ensinar os teus filhos no caminho que ele deve andar, daqui a pouco ele pode se perder. Ele pode estar seguindo qualquer outro evangelho, menos o do Senhor Jesus Cristo, que é o único que salva. Pastor, podia ser uma pregação diferente, né? Podia. Eu poderia estar declarando para você que você vai ser abençoado, que você vai ser, Deus vai te dar muitas coisas, que Deus vai fazer isso na tua vida, mas eu queria te falar nessa noite, que se você não perseverar na palavra de Deus, e não ter ela em teu coração, um dia o Senhor vai te chamar, e você estará frente a frente com Ele, e você pode ouvir duas frases do Senhor: apartai de mim, eu não te conheço, o teu nome não está escrito no livro da vida. Ou você pode ouvir: vinde, filho meu, vinde, amado meu, eu preparei para você um lugar maravilhoso, a Nova Jerusalém, onde você poderá estar ali desfrutando de todas as bênçãos, que é a salvação eterna, onde não haverá lágrima, não haverá tristeza, não haverá... Estou te falando, eu quero que você seja salvo, meu irmão. E o único meio pelo qual nós seremos salvos é pela palavra de Deus. 2 Timóteo, acompanhe comigo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Amém. Olha o conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação vem por meio de Cristo Jesus, meus irmãos. Amém. Agora preste atenção, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aleluia. Glória a Jesus. Como prevalecer nos dias de hoje? Persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na palavra de Deus,
Não tire os seus olhos do Senhor Jesus, da sua palavra. Permaneça naquilo que o Espírito Santo tem lhe ensinado. Amém, Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmão, não se deixe ser levado por enganos. Abra os teus olhos para a verdade, e Jesus é a verdade. Amém. Glória a Deus. Você está me entendendo nessa noite? Glória a Deus. Eu gostaria de dizer para você nessa noite: persevera na palavra de Deus. Nesse mês em que nós estamos, mês de março, eu quero falar com você acerca desse texto de Atos, capítulo de número 2. Persevera na doutrina dos apóstolos. Persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor. Hoje nós falamos acerca de nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Persevera na palavra de Deus. É o único meio pelo qual nós não seremos abalados com as coisas que os nossos olhos têm visto. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Na próxima semana eu quero continuar falando com você acerca de nós perseverarmos na comunhão e no partir do pão. E lembre-se, será a noite de Santa Ceia. Olha que momento propício para nós perseverarmos na comunhão e no partir do pão. Eu quero falar acerca disso no nosso próximo encontro, mas hoje eu quero deixar ao teu coração esta palavra. Nós vamos permanecer em pé nesses tempos de grandes aflições, quando nós perseverarmos na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, nos apóstolos, nos ensino dos apóstolos. Amém? Estejam de sobreaviso, como disse Jesus. Vigiem, porque nós não sabemos o tempo em que Ele voltará. Quero orar com você agora. Você aí onde você está, feche os teus olhos. Senhor, ensina-nos, Senhor, a perseverarmos na Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a olhar somente para Ti, Jesus. Muitas vezes os nossos olhos estão sendo atraídos para outros caminhos. Há caminhos que para homens parecem ser bons, mas no fim há caminhos que são de morte. Jesus, nos ajuda, Senhor, porque nós não queremos ser enganados pelas coisas desse mundo. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento, Senhor. Deus, tira todo o engano, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Espírito Santo, que nós estejamos de sobreaviso, Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, meu irmão, que ele alerte você acerca do pecado, para que você não seja enganado, para que você não entre em embaraço, para que você não se envolva com a destruição. Que você vigie e ore para que não caia em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, diz a palavra do Senhor. Oh Jesus, nos ensina a vigiar. Não nos deixe continuar distraídos, ó Pai. Desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. Desperta, Senhor. Traz um avivamento, Senhor, novamente para as nossas igrejas, Pai.
Oh Jesus, nos ajuda, Jesus, pois nós não sabemos o tempo em que o Senhor virá, mas nós sabemos que um dia o Senhor virá buscar a tua igreja. Nós não queremos ser como aquelas 5 mulheres imprudentes, como aquelas 5 mulheres loucas que deixaram de estar com suas vasilhas cheias de azeite, suas lâmpadas, suas lamparinas estavam apagadas. Mas Senhor, nos ajude a encher as nossas vidas com teu Espírito Santo, para que nós possamos ser luz em meio às trevas, para que nós possamos ser instrumentos teus, ó Pai, no meio de uma sociedade em decadência, no meio, Senhor, de um tempo de perdição, que nós sejamos a salvação de muitas almas, ó Pai. Oh Espírito Santo, Senhor, salva o que está perdido nesse momento, Senhor. Visita, Senhor, os nossos hospitais, aqueles que estão no leito de UTI. Visita, Senhor, nesse momento os albergues, Senhor. Visita, Senhor, as praças, as ruas dessa cidade. Tira, Senhor, o engano, Senhor, do teu povo, Espírito Santo. Vem, ó Deus, com teu poder e manifesta, Senhor, o teu poder sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Oh Deus, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Aleluias, aleluias. O Senhor diz para mim e para você nesta noite: vigie, vigie. É tempo de você se levantar, é tempo de você buscar a palavra, é tempo de você voltar os teus olhos e permanecer em Cristo. Oh Jesus, salva-nos, Senhor, da ira deste mundo. Salva-nos, Senhor, Espírito Santo. Salva-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, pelo poderoso nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. O desejo do meu coração é que você guarde essa palavra aí no teu coração. Você não deixe de ser levado por qualquer doutrina, por qualquer pensamento. O que mais nós temos nos dias de hoje são doutrinas, são pensamentos, são filosofias. Até parece que é o Evangelho, mas não é o Evangelho, porque o Evangelho é apenas o de Jesus Cristo, aquele único que pode te salvar, salvar a sua alma, salvar a tua vida. Não deixe o engano permanecer e prevalecer sobre você. Os teus olhos sejam abertos para a verdade, e a verdade é esta: o Senhor Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho. Você é filho. Você não é cavalo, você não é isso, aquilo, você é filho de Deus. Ele quer te fazer filho. Entregue-se a Ele nessa noite. Entregue-se a Ele nessa noite. Aí na sua casa, se você ainda não aceitou Jesus, você que está ouvindo essa oração agora, faça essa oração comigo. Senhor, esse sou eu, Senhor. E nesse momento eu quero me entregar completamente a Ti, Senhor Jesus. Fala o Teu nome aí para Jesus. Peça para Ele escrever o Teu nome no livro da vida. Peça para Ele nessa noite salvar a sua alma. Creia mesmo, creia sem medo que Ele vai restaurar por completo a tua vida, curar todas as tuas feridas, colocar em tuas mãos as armas necessárias para que você se levante. Ele quer te salvar, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer transformar os seus caminhos, mudar a sua vida. Permita Ele fazer esse milagre em você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu
que eu te peço, Senhor, nessa noite. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu vou continuar aqui no nosso culto presencial. Que você aí na sua casa seja poderosamente abençoado durante esta semana que se inicia. Que a paz seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. O guarda de Israel não dorme. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus.